Dizem que o sucesso no mundo dos negócios vem de boas ideias, mas quem vive do empreendedorismo sabe que vem de boas conexões. Bem-vindo a mais um Então Fala, o podcast do Clube da Fala. Aê! Aí, bom. Hoje eu estou muito feliz porque tenho aqui um grande amigo, um profissional que eu admiro muito, não só como profissional, como pessoa. Foi difícil conseguir um horário na agenda dele, super corrida. Esse grande empresário, empreendedor, professor, diretor do BNI. Eu tenho a honra de estar aqui com Bruno Brandão. Ele vai se apresentar. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Laila. Um prazerzão estar aqui. E vamos em frente, vamos bater esse papo aí. Vamos. O objetivo do podcast é trazer assuntos como liderança, empreendedorismo, mundo empresarial, como a comunicação pode ajudar nas conexões. E hoje vamos falar de networking de qualidade. Vamos falar também sobre como desenvolver a sua comunicação. Se você não tem essa habilidade desenvolvida, qualquer um pode. E o BNI, inclusive, ajuda nisso. Vamos falar o que é o BNI e muito mais. Obrigada pela presença. Aproveita, segue a gente nas nossas redes sociais, segue a gente no YouTube, a gente tem vários episódios que falamos sobre esses assuntos maravilhosos, passando conteúdos diversos, com profissionais super qualificados. Meu nome é Laila Weintraub, eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, especialista em comunicação há mais de 20 anos, CEO e fundadora do Clube da Fala, que desde 2007 transforma a comunicação de pessoas para maximizar relações e resultados. E o nosso propósito é transformar a vida das pessoas ao promover conexões humanas autênticas através de uma metodologia única que transcende a simples comunicação. E eu não faço isso sozinha, como diz no Beni, eu não faço isso sozinha, tenho uma equipe maravilhosa e tenho aqui ao meu lado o professor Bruno. Mas antes, deixa eu fazer minha autodescrição. Eu estou hoje com um vestido vermelho, a cor do Clube da Fala, e com blazer branco. Eu sou alta, magra, ex-loira, agora morena, a pele branca. E agora, por favor, nosso professor querido de oratória, maravilhoso, que tem a didática no sangue, Bruno Pontes. Muito obrigado, Laila. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez. Eu sou o Bruno Pontes, sou um dos mentores aqui do Clube da Fala. Sou formado em Geografia, trabalhei uns 13 anos dando aula de Geografia em pré-vestibular, concursos, e hoje eu venho ajudando as pessoas a se comunicarem de modo mais assertivo aqui no clube. Eu sou uma pessoa alta, mediano mais ou menos, né? Vamos botar assim. Pele clara, tô de camisa polo hoje escura e ao lado da Laila e do Brandão aqui, né, Brandão? Boa. Bruno, querido, se apresenta, por favor. Eu não sabia que tinha que fazer essa coisa de ser alto, magro e tal, mas vamos lá. Eu sou alto, careca e um pouco gordinho. Já emagreceu muito. Já, sim. Bom, eu sou empresário no ramo da gastronomia há praticamente 30 anos. Sou diretor distrital no BNI Rio de Janeiro. E empreendo em outras áreas também, como construção civil, tenho uma empresa de consultoria em licitação, mas as minhas paixões são BNI e gastronomia. Maravilhoso. Bruno, a gente tem esse podcast, né? Sabe que podcast é tudo de bom, você já está vendo aí para o Aham. BNI, porque a gente dissemina conhecimento de uma forma fluida, uma forma coloquial, Uhum. um estilo de conversa, né? Promovendo conexões. E o podcast do Clube da Fala, a cada 15 dias, terça-feira, nós temos um episódio novo no nosso canal do YouTube, também vários conteúdos. Uhum. E eu, desde que te conheci, percebi que você é uma pessoa muito conectiva, naturalmente. Uhum. Como é que é isso para você? Você sempre teve esse poder da conexão, de conhecer pessoas novas rapidamente, de se conectar, de facilidade em se comunicar, em se expor? É algo que você trabalhou ao longo da sua vida ou é seu natural? Laila, eu sempre fui muito comunicativo, né? Sempre fui muito comunicativo e sempre fui muito relacional, né? Mas eu acho que a questão da gastronomia, do restaurante em si, né, me ajudou muito nisso. Porque meu pai era um cara que era muito anfitrião, né? Comecei trabalhando com meu pai
Eu tô no ramo de restaurante desde os meus 17 anos, tô com 49, então tem 32 anos nessa brincadeira aí, e sempre no salão, sempre à frente, sempre recebendo gente, sempre me comunicando com as pessoas, sempre conectando pessoas, porque o restaurante traz muito também essa questão naturalmente do networking, você conhece pessoas o tempo inteiro de áreas diferentes e acaba conectando se você já tem isso na veia, né? Então acho que o restaurante me ajudou muito também nessa coisa da comunicação e da conexão ser mais fluida. Legal. E a gente falou de BNI aqui, afinal Uhum. de contas a gente tem que explicar o que é BNI. Eu vivo isso há 9 anos, mas nem todo mundo sabe, né. Então o que é o BNI? Vamos lá, o BNI basicamente, né, de maneira simplória, são grupos de empresários, né, locais que têm o objetivo da geração e desenvolvimento de negócios entre eles, né? Então são grupos de 30, 40, tem grupos hoje até de 200 pessoas na China, na Índia. E o objetivo é que eles se ajudem através da filosofia do Giver's Gain, né, que é contribuir para ganhar, é fazer de ajudar o outro uma forma da gente alavancar o nosso próprio negócio, né? E basicamente é isso. São conexões globais, apesar de serem negócios locais, as conexões são globais. Hoje são mais de 350 mil empresários no mundo, né, em Uhum. 74 países. É uma franquia, né. É uma franquia, é uma franquia. Você está falando sobre networking, sobre o seu trabalho com restaurante, sempre tem me vindo à mente uma frase do Flávio Augusto, né, o Sim. empresário da WhatsApp e tal, que ele tem um programa que ele fala só sobre networking. Uhum. E ele fala sobre a ideia de que para você construir um bom network, você tem que estar muito mais interessado em servir do Do que ser servido. Então, Perfeitamente. você está falando até agora, inclusive, sobre essa frase que eu ouço muito do Beni, que é do Giver's Gain. Aham. Então, como é que você poderia relacionar tudo isso do restaurante, de ter a vontade de servir, criar o network, como é que é tudo isso na sua visão? Bacana. Eu, inclusive, já tive a ideia, tenho até uma boneca quase pronta aí de uma palestra, de um treinamento falando sobre o que networking me ensinou, o que o restaurante me ensinou sobre networking também. Networking está completamente relacionado a servir. A você estar disposto, porque o verdadeiro networking, ele não é transacional. Ele não é uma coisa que eu vou fazer pela Laila ou vou fazer pelo Bruno, esperando que ela faça por mim em troca. Quando ele é feito dessa forma, ele não dá liga, ele não funciona porque ele não é real, né? Ele está muito mais ligado a você realmente doar, se entregar, se interessar pelo outro verdadeiramente, porque quando a gente se interessa verdadeiramente pelo outro, quando a gente está disposto a realmente ajudar sem esperar em troca, a coisa acontece de maneira natural. É a lei da reciprocidade, né? Não tem mistério. E Bruno, foi algo inovador trazer o BNI para o Brasil, porque não para o Brasil não, para o Rio de Janeiro, já Sim. existia em outros estados, BNI é uma franquia americana, né, Sim, sim, apesar de sim. já existir há 40 anos, Uhum. no Rio não existia. Sim. E você que acompanha esse processo, sua esposa Adriana, Aham. que eu adoro de paixão, trouxe o BNI, como é que Sim. foi esse processo? Como que foi inovar? Porque era algo muito incerto. Sim. A Adriana já tinha ouvido falar no Benin num livro, quando ela foi fazer uma viagem, se não me engano, para o sul a trabalho. A Adriana era da área de petróleo e gás. E já tinha ouvido falar do Benin num livro. Passado um tempo, e aquilo deu um estalo nela, quando a Adriana é uma pessoa que é relacional, né? Ela já tinha o networking na veia. E passado um tempo, ela foi ajudar um amigo meu que tinha quebrado, estava fora do mercado. E ele era no mercado de alimentação. E aí, batendo um papo com ele, ela entrou numa de ajudá-lo e foi buscar um mercado que estava em expansão na época, era o mercado de pet, né, de pets. E ela foi conectar uma pessoa que era um presidente da associação de pets, enfim, em São Paulo. Quando ela conectou com esse cara, ele falou: "Poxa, você tem um perfil muito parecido com o de uma amiga minha, que inclusive é diretora de uma organização chamada BNI, você conhece?". Quando ele falou em BNI, ela deu um estalo e acabou entrando em contato com essa diretora do BNI, que era uma diretora consultora lá em São Paulo, e se despencou para São Paulo. Foi visitar uma reunião, a menina pegou ela no hotel
5 horas da manhã do dia seguinte, foi para uma reunião. Quando saiu da reunião, saiu completamente apaixonado e falou: eu tenho que levar isso para o Rio de Janeiro. Eu, inclusive, na época, fiquei um pouco com o pé atrás, porque ela chegou tão encantada, né, que eu falei, fizeram uma lavagem cerebral na minha mulher. Mas foi assim. E aí a gente entrou em contato, veio aqui, né, a entender como é que funcionava, não tinha ainda no Rio. Ela trouxe para o Rio, e aí estamos aí hoje já, atingindo 1.000 membros aqui no Rio de Janeiro. Cresceu absurdamente. É. Eu me lembro que há 9 anos o Clube da Fala era menor, eu devia ter o quê? 2 colaboradores, 3 Aham. no máximo. E aí uma aluna minha falou: "Ah, Laila, eu quero te convidar para uma reunião". E eu já estava querendo fazer parte de alguma coisa de Aham. network. Eu tinha ido a outras reuniões e achava tudo muito solto. Você entregava um cartão de visita, tinha uma palestra de fulano e ficava por aí, não tinha uma regularidade. Sim. E aí ela falou assim: "Não, vou te convidar". Eu falei: "Mas que é isso?". Ela falou: "Vai na reunião que você vai entender o que é". Eu fiquei assim, né, falei: "Bom", fui na reunião. E aí quando eu cheguei na reunião, horário, né, É. e disciplina, e uma metodologia bem amarrada, eu olhei, fiquei desconfiada e falei: "Gente, isso aqui parece uma seita, meu Tem será?" uns toques de seita, Aí né? eu falei: "Será que não será isso aí será que não é marketing multi" olha o meu preconceito, tá, Aham. nada contra o marketing multinível, mas Sim. não era o meu tipo de negócio. Aham. Assim: "Não, isso aqui". Aí eu fui pesquisar e falei: "Não, mas faz sentido", porque assim, eu fui só como convidada e já gerei negócio. Exato. Aí eu falei assim: "Ué, então funciona o negócio". Eu falei assim: "Bom, vou me inscrever aqui", fui. Aí eu me lembro quando eu me inscrevi, estava indo em grupo Informação, o Aham. Atitude, né, eu faço parte até hoje, estou há 9 anos. E aí colocaram lá, eu preenchi a ficha e tal. "Você quer ser líder?", né, "Você quer assumir algum cargo de liderança?". Na época tinha essa pergunta, eu falei assim: Sim. "Não, de jeito nenhum, eu não vou ter mais trabalho, já É. tenho o Clube da Fala, vou ter e tal". Aí eu fui me inteirando, entrei no BNI. Cara, no primeiro a gente paga Aham. uma anuidade relativamente barata, perto do retorno, e porque se você for investir em área comercial e marketing é muito maior. Sim. E aí no primeiro mês já recuperei tudo, eu falei: "Opa, É. isso aqui funciona", ainda mais que no BNI você tem que se expor. Então você tem que fazer a apresentação semanal, precisa se relacionar com as pessoas, então Sim. comunicação é uma ferramenta poderosa e tem tempo para falar, você levanta, tem microfone, você É. fica em evidência, gera uma ansiedade. Eu que sou professora de oratória, no meu primeiro dia lá como convidada, Treinou na eu base. fiquei ansiosa, eu falei: "Gente, o que É. está acontecendo comigo? Eu dou aula todo dia". E olha que eu já Sou vi gente lá que não conseguiu se apresentar. é, Levantou e não conseguiu É. desenrolar. São 30 segundos, né, eu costumo falar muito isso nos treinamentos, porque 30 segundos para falar, respirou errado, passou. Então acho que um dos É. grandes benefícios que o Beni traz também é esse desenvolvimento da oratória, né, que isso é muito muito. legal e é algo que Ou pelo não é menos parte da entrega da metodologia, mas acaba que a gente ou entrega pelo isso. menos a percepção de que a pessoa tem que melhorar a oratória dela. Chega Exato, ali na hora, ela não consegue, né. exato. Pois é, porque ou seja para falar em público, porque você precisa saber Sim. falar sobre o seu negócio, seja para fazer networking de Uhum, qualidade, você precisa saber escutar, extrair do outro uhum. o melhor, e também para você, de uma certa forma, vender o seu negócio. Perfeito. Porque não necessariamente todos os empresários são bons vendedores, Uhum. deveriam ser, Sim. mas é algo que você desenvolve, porque você vai ser apresentado para uma outra pessoa, e aí você vai ter que gerar o interesse naquela referência que passaram para você. Aham. Então, assim, é espetacular, já recomendo. Você que não conhece o BNI, vai numa reunião, tem aí na sua É. cidade, na sua região, entra lá no site, vai em uma reunião, pega o telefone da pessoa que está lá, que tem mais próximo, um grupo, do diretor, do presidente, de quem está ali, eles vão enviar um convite, vai. Só vivendo a experiência que você vai saber. Vale a pena. Né. Vale Então muito. hoje, ó, o BNI foi responsável pelo crescimento do Clube da Fala, muito porque eu cresci como profissional, como Uhum. pessoa. Hoje nós somos 40 colaboradores, eu devo muito o nosso sucesso a vocês. Indo para outro estado, né. Já estamos em São É. Paulo É. e, temos que entrar no BNI lá, ainda estamos Em encaminhando breve já para chega. isso. Agora, então eu vou fazer um parênteses aqui, que é o seguinte: se eu estou aqui hoje do lado da Laila no clube, é por causa do Beni. Essa Ah, é? história você não Tá sabe. vendo? Não Se sabia. não fosse a sua esposa, a Adriana, e você, eu não estaria aqui agora, com certeza. Porque eu fui chamado para. Estava numa transição de carreira, e aí eu conhecia a Patrícia Fanteza,
que inclusive é bem Aham. conhecida aqui. Eu já tinha a entrevistado no programa de rádio que eu tinha em 2019. E aí essa rede de conexões, ela me levou até o BNI, porque ela disse que o meu novo negócio tinha muito a ver com o BNI. E aí eu fui me apresentar e lá eu conheci ela aqui do meu Que lado. E legal, parei no cara. Clube da Ela Fala. tava, Que ele legal. tava do meu lado. Aí eu falei assim, gente, esse menino é diferente, ele sabe se conectar, se relacionar, ele fala bem, professor. Eu falei, gente, ele tem cara de professor do Clube da Fala. Vou fazer um convite. Ele entrou e se achou no Clube da Se Fala. achou. Em relação ao clube, assim, eu imaginava durante a faculdade, eu imaginava assim na minha cabeça, pô, tinha que ter um lugar onde a gente treinasse como se apresentar, falar, fazer perguntas. Só que não existe isso, né? Eu comecei a ler coisas de oratória e retórica Aham. clássica, né? Aristóteles, não sei o quê. Mas beleza, isso ficou pra trás. Quando eu descobri o clube, eu falei assim, falei pra ela várias vezes, cara, eu imaginava um lugar como o clube, não sabia que existia isso. Tô aqui agora e olha que interessante, hoje o tema é networking. E se eu estou aqui hoje e nós estamos Que aqui, legal. é toda essa junção, né? O poder do networking, de fato. Muito bom, muito bom. Parabéns. Os negócios acabam sendo consequência, né? Os negócios acabam sendo consequência das conexões. Muito bom. E, Bruno, a gente falou aqui de quando a Adriana trouxe, né, e você acompanhou esse processo de Uhum. perto. Quais foram os maiores desafios no começo? Olha, primeiro porque a gente não conhecia, né, o BNI, a gente não tinha ainda conhecimento da metodologia suficiente, né? Então, os maiores desafios, além da falta de conhecimento da metodologia, né, era a desconfiança, né? Principalmente no Rio de Janeiro, como você falou. A primeira vez que eu fui, eu falei, isso aqui que é isso? É marketing multinível, é uma seita? É pirâmide, né? Então, até as pessoas entenderem, conhecerem e realmente descobrirem que o BNI é uma metodologia, né, que através do marketing de referência e das indicações acelera os negócios, foi um tempinho de trabalho, né? Foi um tempinho de trabalho. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios na época. Que aí impactou o crescimento, né? No começo foi um pouco mais lento, e depois, de quanto tempo para cá que assim teve um boom? Eu acho que nos últimos 3 anos, o BNI deu um salto, praticamente duplicou de tamanho E aqui a no gente Rio. passou aí por um processo mundial, né? Que foi a questão da Pandemia. pandemia. E como que foi isso? Como que o networking sobreviveu à pandemia? O BNI sobreviveu à pandemia? Cara, essa é uma história que, assim, me traz lembranças, me traz lembranças. Eu lembro até hoje o dia que eu estava saindo para ir dar um treinamento, recebi uma mensagem do BNI Brasil e dizendo simplesmente assim, olha, cancelem todos os encontros presenciais. Lockdown, não podemos mais ter encontros presenciais. Eu falei, acabou, né? Acabou o BNI. Porque se a gente fala de conexões, se a gente precisa estar se conectando, estar se relacionando, se eu não vou me encontrar, como é que eu vou me relacionar? E aí entrou um dos valores do BNI, que ali eu descobri que realmente está no DNA do BNI, que chama-se tradição mais inovação, né? O BNI é uma organização extremamente tradicional, tem uma agenda definida, tem um organograma, tem uma metodologia, né? Só que a inovação está no DNA. E em 2 semanas, o BNI conseguiu fazer uma parceria com a maior plataforma online do mundo, que foi a Zoom, né? E botou 250 mil na época, se não me engano, eram 250 mil empresários que se reuniam presencialmente, se reunindo online, em reuniões online, desenvolveu um layout novo, uma marca nova que foi o BNI Online, desenvolveu uma nova agenda de reunião mais dinâmica para o ambiente online e salvamos muitas empresas e quando as portas abriram, a gente estava caminhando junto, não sozinho, né? As pessoas ficaram isoladas fisicamente, mas socialmente continuaram se relacionando. Então Uhum. foi ali uma prova de que tradição mais inovação realmente é um valor que está no DNA do BNI. Legal. Eu me lembro disso bastante. E eu escutei falar, quer dizer, né, o Clube da Fala trabalha com ensino e a gente também rapidamente foi para o online ao Sim, vivo. Mas tinham negócios que não era possível. sim, E que realmente vocês salvaram, porque as sim. pessoas faziam conexões, tiveram que criar novas formas de estruturar seus negócios. Teve gente que migrou de empresa, quer dizer,
Mudaram mudaram. É, especialidades, pessoas que eram de. Eu lembro das pessoas se ajudando, porque foi um momento onde as pessoas precisavam se ajudar, independente do ramo de negócio, porque era sobrevivência. Então eu lembro de pessoas que eram da área de TI, que começaram a vender quentinha, que começaram a vender lasanha. E, obviamente, não era dentro da especialidade, mas as pessoas se ajudavam, compravam da rede, apoiavam a rede, e, enfim, foi muito bacana. não, Foi um fora momento de. esse equilíbrio que vocês trouxeram, porque eu me lembro de conversar com membros que falaram assim: a minha única chance de me comunicar com outras pessoas, de interagir com outras pessoas durante a Sim. pandemia, porque não podia sair, tinha questão de risco com a família, Uhum. era na reunião do BNI. Sim. Essa era a minha terapia, chegaram a Sim, falar era uma. assim, né? Que era o único ambiente que eles conseguiam se reunir com várias pessoas, porque as pessoas não tinham esse hábito de. Depois que começaram a, não, vamos se encontrar online, vamos fazer um network online, mas ninguém tinha Uhum. esse hábito. É. Não, foi um período duro. Eu acho que o BNI ajudou muito na questão da maneira como a gente encarou aquele período, né? Porque realmente foi um período que, se você fosse olhar ali para aquela situação de uma maneira crua, Objetivo só. era negro, né? Era um negócio, sabe, pesado, porque era gente morrendo, as pessoas isoladas e, enfim, É, complicado. verdade. E, Bruno, como é que você passou a ser diretor de treinamento? Porque isso não era Não, a princípio, né? não. Como que você descobriu essa vocação? Então, o BNI, ele, na verdade, ele é um método, ele é uma metodologia, então ele precisa entregar treinamentos, conteúdos e, enfim, o que a metodologia faz, né? Então, eu me lembro que a gente, no início, a gente não tinha ainda, e é muito conteúdo. Porque a gente tem os conteúdos que são entregues a membros, tem os conteúdos que são entregues às lideranças, tem os conteúdos que são entregues aos diretores. Então é um mundo de material que a gente precisa entregar em treinamentos, e a gente ainda não tinha esse know-how. Então a gente pedia sempre suporte a diretores já mais experientes do BNI Brasil, né? E eles vinham para cá entregar os treinamentos. Até que um dia, um PSM, a gente estava com um PSM marcado aqui, e um diretor executivo, amigo nosso, muito amigo nosso, que ia vir dar o treinamento, teve um problema e não pôde vir. Isso era uma segunda-feira, o treinamento era na segunda-feira seguinte. O PSM era na segunda-feira seguinte. Eu me despenquei para São Paulo, fui assistir um PSM lá em São Paulo, assisti o PSM e tal. Cheguei lá, convidei esse diretor que deu o PSM lá para vir dar o PSM aqui. Ele confirmou e depois descobriu que ele não podia vir. E aí o tempo que eu tinha para cancelar o PSM se extinguiu, né? Ou seja, já estava em cima da hora, estava tudo amarrado, hotel, membros inscritos. E aí eu falei para Adriana, eu vou entregar o PSM. Vou entregar o PSM, eu já tenho conhecimento para entregar. Não tinha nenhum preparo de oratória, mas tinha o conteúdo, né? E falei, vou entregar e vamos ver como é que vai acontecer. E aí os membros adoraram. Os feedbacks que eu tive foram maravilhosos. Adoramos e tal, e que bom que foi você que entregou o treinamento. E aí, dali para frente, eu me soltei. Então quer dizer que por uma circunstância acabou descobrindo uma nova vocação, atuação, né? Exatamente, Mas para o exatamente. pessoal de casa que está ouvindo a gente, inclusive, que está se interessando por BNI, porque eu acho que toda vez que a gente entra em contato com o conceito do BNI, a gente fica muito motivado, assim, instigado para poder conhecer. Como é que vocês definem o que deve ser ensinado para as pessoas? Como é que esse treinamento é bolado? Ou seja, tem uma curadoria que pensa como isso vai ser feito? Como é que é isso? Na verdade, o BNI é um método, né, que foi desenvolvido ao longo de 40 anos. Eu costumo dizer que o BNI não inventou o network. O network existe desde que a sociedade humana existe. O que o BNI fez foi, ao longo de 40 anos, desenvolver uma metodologia que acelera os negócios através das referências, das indicações. E isso, ao longo desse tempo, foram desenvolvidos formatos de apresentação,
a agenda da reunião, que foi desenvolvida lá em 1985, que foi sendo melhorada. Então, esse conteúdo ele foi sendo desenvolvido ao longo de 40 anos. A gente não... Inclusive, você falou sobre como é que a gente inventa, como é que a gente inventa muito pouco e cria muito pouco. Que a gente brinca que BNI, a sigla significa basta não inventar. Olha só Siga o que legal. método, Nossa. né? Siga a metodologia que vai funcionar. Então, a gente compartilha a metodologia do BNI. Entendi. E o Bruno descobriu essa vocação de professor e realmente as pessoas começaram a reconhecer ele e ele passou a fazer todos os treinamentos. Sim, E ficou muito melhor, porque ele tem, não somente ele conhece o conteúdo, como também ele tem muita facilidade de conexão. sim. Ele usa o humor, ele fala com naturalidade, ele sabe se conectar com as pessoas, ele sabe contornar conflitos, então ele tem isso na veia, né? Sim. Então, é bacana ver esse seu crescimento. E digo mais, não é porque ele passou e já tem isso naturalmente que não fez o Clube da Fala. Ele investiu em mais conhecimento e mais treinamento porque ele queria se tornar um professor melhor, melhor professor. A oratória, a comunicação de uma maneira geral é algo que é fundamental, né? Eu acho que se a gente não sabe comunicar, a primeira coisa é lidar com pessoas, né? Porque a comunicação está muito relacionada a gente saber também lidar com pessoas. Se você não sabe se comunicar bem, metade do caminho aí tá cortado, né? Então, é fundamental saber se comunicar, saber se relacionar, né? O networking é relacionamento, né? É construção de relacionamento. A comunicação está relacionada à confiança, à credibilidade. Tem pessoas que se comunicam de uma maneira que, apesar de serem confiáveis, você já reparou isso? Mesmo sendo pessoas confiáveis e competentes, a maneira como ela se comunica não passa credibilidade, né? Então, comunicação é fundamental. Como diria o César, não basta ser, tem que parecer ser. Tem que parecer. E aí você está falando sobre essa capacidade de conexão que o Brandão tem, e eu tô pensando aqui muito no restaurante, que deu para ele toda essa base. Sim. E como ele aplica isso hoje em dia. E o clube, né, até perguntar para você sobre isso, assim, que eu imagino que antes você fazia muito intuitivamente, e eu entendo que hoje você tem um pouco mais de consciência do que você está fazendo. Como é que é a tua experiência hoje? Então, muita coisa que você desenvolve quando você vai aprender as técnicas, né? Você acaba aprendendo que coisas que você fazia antes que eram naturais para você, num momento de comunicação em público, acabam atrapalhando. Então, quando você toma consciência, você consegue desenvolver ainda mais. É como estudar música, né? Uma coisa é você fazer aquilo de maneira intuitiva, quando você começa a entender o que você está fazendo ali, você consegue soltar ainda mais a criatividade e evoluir muito mais na comunicação. O Brandão usou exatamente a metáfora que eu uso com os alunos no clube, que é isso, assim, muitos alunos chegam com muita dificuldade e achando que a comunicação não é para eles. E o exemplo que ele deu é exatamente esse, é musical. Quanto mais você toma consciência sobre aquilo ali, você tá fazendo, mais vai ficando diluído na sua comunicação e facilita. Eu me lembro que um dos maiores desafios do Bruno era o vício de linguagem. Agora tá muito mais fluente e já tá inconsciente, já não pensa na hora de falar, já vem naturalmente. A pausa, né, que é difícil. Eu acho que eu não sei se é a ansiedade que faz com que a gente, né, ao invés de calar, que a gente fale o o então, né? Preenche os espaços. E hoje você aprender a respirar, saber ficar calado, né? Inclusive essas pausas trazem muito mais. Hoje eu reparo nisso, né? Que a pausa ela traz mais credibilidade na sua comunicação, porque o público não sente ali uma certa ansiedade, né? Vontade de acabar logo, Exato. Um nervosismo, né? Cria um suspense. Sim. As pausas estratégicas. Muito bom. Barack Obama. Né? E na sua experiência, qual mentalidade mais sabota o networking? A mentalidade caçadora, a mentalidade transacional. Fazer esperando. Automaticamente conhecer uma pessoa já tendo a vontade de extrair alguma coisa dela, de vender alguma coisa para ela. Isso repele automaticamente.
Você já reparou isso? Acho que qualquer um de nós já reparou isso. Quando você vai conhecer uma pessoa e a pessoa mal te conhece, ela já tá querendo te oferecer alguma coisa, ela já tá querendo te vender alguma coisa. E aí você diz, opa, peraí, né? Então, para mim, o que mais repele no networking é você ser mais interesseiro do que interessante, mais interessado do que interessante, né? É. Então, menos interessante, ser menos interessante, ser mais interessado. Se interessar verdadeiramente pelo outro é o que faz o networking e o relacionamento acontecer. Você tocou num ponto que eu já queria ter abordado lá atrás, mas você retomou agora, que é o seguinte: você usou exatamente a frase que o Dale Carnegie usa no livro do. Como fazer amigos Com- influenciar. É uma bíblia, né? Essa é a É uma Bíblia, é o básico, é, o elementar. Todo mundo deveria lê-lo em algum momento. todo mundo. Mas você usou exatamente a frase que é: esteja verdadeiramente interessado É. nas pessoas. E aí, o pessoal que está assistindo a gente também, que está vendo no networking, eu tenho quase certeza que muitas pessoas acham isso. Pô, mas eu estou fazendo network, poder realmente extrair alguma coisa, para poder Uhum. oferecer alguma coisa. Como que então você poderia orientar as pessoas com a tua experiência em relação à modelagem mental mesmo, assim, de eu vou chegar para me conectar com essa pessoa, eu sei que eu quero oferecer algo para ela, Uhum. só que como eu posso estabelecer esse relacionamento, não só não deixando isso claro, mas sendo verdadeiro na ideia de que eu quero interagir com você para criar essa conexão e não necessariamente vender, porque na cabeça das pessoas eu entendo que as pessoas estão indo fazer isso assim, pô, mas eu tenho que vender alguma coisa para ela. Como é que seria isso na sua visão? Então, eu acho que o principal... No Beni a gente tem um processo que a gente chama de VCR. Visibilidade, credibilidade, rentabilidade. É estabelecer confiança e estabelecer um relacionamento, e a confiança ela é resultado da construção de relações, né? É fundamental. O ingrediente principal para que a gente tenha velocidade nos negócios chama-se confiança. Não confiar é muito caro, né? Em todos os sentidos. Inclusive, pessoalmente, quando a gente não confia, é muito desgastante, né? Você ter um relacionamento onde você não tem confiança é muito desgastante, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional. E confiança é resultado de relacionamento. E o relacionamento, ele se estabelece, na minha opinião, e na opinião do Dale, e na opinião de outros grandes especialistas, né? Quando você realmente se interessa pelo outro, que é inclusive uma das tradições do Beni, a nossa quinta tradição, se não me engano. As pessoas não se interessam por você até que você demonstre verdadeiro interesse por elas, né? Até saberem o quanto você se importa. Então, quando você entra num relacionamento... Tem uma história no livro do Dale, que ele quer conhecer uma pessoa e um amigo dele diz, eu vou te apresentar ao presidente dessa empresa. Tem no livro. E aí ele é apresentado e passa uma semana, esse amigo dele diz, rapaz, que você falou pro fulano de tal porque ele ficou encantado com você? Ele disse, eu não falei praticamente nada. Eu fiz 2 perguntas e ele falou durante 1 hora e aí disse pro amigo dele assim, aquele amigo seu tem uma conversa, um papo maravilhoso. Ele falou, não falei nada, né? Então, quando você ouve com verdade, quando você demonstra verdadeiro interesse, quando você tá ali presente, né? Presente realmente na conversa, é natural que o outro se interesse por você. É o que eu chamo da magia da não venda. E quando o outro se interessa por você, e aí é ele quem está buscando saber, é ele quem está procurando entender, e aí você não precisa vender. Você está simplesmente respondendo a perguntas. E o mais importante, na minha opinião, com relação à questão da transação, efetivamente, né? Vender por vender é muito complicado. Se você realmente, se a transação ela não tiver ganhos para os 2 lados, ou seja, se ela não for givers gain, como é que eu vou apresentar você ou referenciar você a uma pessoa da minha rede de relacionamento só porque você quer vender, Bruno? Uhum. Se você não vai ajudar a ela. Agora, se você diz para mim, eu posso ajudar essa pessoa da sua rede de relacionamento a resolver esse determinado problema, é completamente diferente do que eu quero vender isso para essa pessoa da sua rede de relacionamento. Então, acho que o caminho é
É esse. É, de fato, a modelagem mental, realmente. Uma forma de É. enxergar a realidade com esses filtros. Sim. É. E eu sei que acaba que eu vou me colocar nesse lugar, né? O Clube da Fala, quando era menor, nós precisávamos de menos alunos, né? O faturamento era menor, a gente conseguia fazer bastante relacionamento. E aí hoje eu percebo, Laila, né? Acaba que eu hoje assumo várias responsabilidades, sou líder dos líderes, cuido da parte estratégica da empresa, Uhum. faço os relacionamentos mais importantes, trago algumas contas para o Clube da Fala e me exponho nas redes sociais. Então, os papéis vão mudando. E Vão acredito que mudando. isso foi mudando ao longo do tempo. E eu não sei se para você é assim, falta tempo para eu me relacionar com as pessoas. A impressão que eu tenho. Porque requer tempo. Sim. Você escutar o outro, marcar uma reunião, estar ali verdadeiramente. Você não pode. Ó, eu tenho aqui meia hora para te escutar, uma hora. É. E eu fico assim, gente, eu preciso dedicar tempo aos relacionamentos. É um exercício. Isso para tudo, para amizade, para relacionamento familiar, para relacionamento no trabalho. E aí você tem que resolver 30 mil coisas no seu dia. Mas é realmente um exercício que, principalmente quando a gente vai subindo, né, na escala empresarial e até da liderança, né, é fundamental que a gente consiga estar o mínimo possível na operação, com a barriga no balcão, como a gente falava. Quanto mais barriga no balcão, menos a gente tem tempo para relação. Não tem outro caminho. E o grande exercício está em a gente desenvolver a liderança para ter pessoas que estejam na operação para que a gente possa estar se relacionando e se desenvolvendo mais ainda, né? E essa ascensão vamos botar assim, na hierarquia, nos níveis empresariais, realmente vai exigir de você um equilíbrio entre gestão de tempo e tarefas. Sim. Não tem como. E é isso. Como é que você demonstra a pessoa que está interessado nela? É o tempo que você investe nela. Então, se você imaginar o tempo como uma moedinha de interesse, quanto tempo você está... Capital social. O capital social, quanto você está disposto a investir nessa pessoa? E, naturalmente, foi o que você falou. Se você já chegar com essa proposta, com essa lente, ó, eu tenho meia hora para falar com você, vai, fala aí. Exato. Pronto, você já despersonalizou, você já desumanizou a relação. Eu me lembro no treinamento PSM, que eu fui o último, né, porque sempre muda, e eu adoro os treinamentos do Bruno. E aí teve um momento que a gente conversou, nós fazemos muitas atividades em conjunto, na mesa, com outros empreendedores. Nós conversamos e quem quer falar aqui? Claro, né, como eu gosto de falar, me levantei, vai lá, Laila. E eu falei assim, olha, nós falamos aqui da importância do capital erótico. Aí o Bruno... Como? Como é que é? Claro, Perdão, por gentileza. perdão. Outra pessoa, Já por favor, passou das pra 10? falar. Mas não sabe. Você ficou surpreso, não ficou? Aham. Que raio é isso de capital erótico? Eu falei, não tem nada a ver com erotismo. Né? A mesma coisa com capital social. É a sua atratividade social, é como você impacta as pessoas, aquele primeiro impacto. Tem a ver com a forma que você se coloca, a sua postura, seu sorriso, seu olhar, a forma que você está vestido. Sim, Hoje sim. mesmo, o Bruno, eu falei assim, Bruno tá elegante. Ele, não, deixa eu botar o terno, porque afinal de contas eu estou aqui representando o BNI. Você modificou isso também, né? O seu capital social e erótico. Muito. E isso eu devo muito à minha mulher, Adriana, porque a Adriana sempre falou para mim, Bruno, cuidado, porque eu sou do ramo de gastronomia, de restaurante, então é muito mais solto, é muito mais despojado, então são papéis diferentes. Não é que nós temos várias personalidades, mas você precisa representar, em alguns momentos, comunicações diferentes. Né? Se eu estiver assim dentro do meu restaurante, as pessoas vão estranhar, né? Agora, no BNI eu também não posso estar como eu estou no meu restaurante de blusão florido e tal, porque são áreas, são comunicações, são papéis diferentes. E isso a Adriana batia muito, e eu dizia, não, enfim. É o dress code da situação. E tem outra que eu quero deixar essa frase também, que eu falo muito para os alunos, que os alunos vão assistir a gente com certeza, que é o seguinte, a frase do Nicholas Boothman, né, que ele fala o seguinte, se você se veste mal, as pessoas reparam em você, se você se veste bem, as pessoas reparam no que você tem para dizer. Então, você está falando exatamente isso, essa composição do capital erótico que realmente chama atenção, mas o termo tem a ver exatamente com isso. E aí te pedir uma observação, uma avaliação sobre isso, que é
essa relação direta entre o modo como você se apresenta e o que você tem a dizer e como é a atenção das pessoas. Então, eu falo muito no BNI a gente fala muito sobre dress code no BNI. E quando a gente entra no BNI, eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, que a pessoa disse assim, olha, você precisa ir à sua reunião do BNI como se você estivesse indo visitar o seu melhor cliente, né? E eu ouvia muito isso. E aí eu falei, poxa, mas eu entrava em algumas reuniões e aí via cara de bota suja de barro, porque ele era engenheiro e ele estava na obra dele, ele estava indo visitar o melhor cliente dele, né? E eu falei, cara, a gente precisa reformular isso, tá? Porque a gente representa, quando a gente entra no BNI, quando a gente está numa equipe BNI, a gente deixa de ser engenheiro, advogado, médico, professor de surf. Imagina, sou professor de surf, vou à minha reunião do BNI como se eu fosse visitar o meu melhor cliente. Vou de sunga e chinelo e camisa, né? Olha só. E aí a gente passa a representar uma equipe do BNI, que é um grupo de empresários. E o que você, como empresário, espera quando você vai visitar um grupo de empresários? Você espera pessoas bem vestidas, vestidas adequadamente, com uma conotação profissional, com uma conotação corporativa, né? Eu costumo dizer que o BNI ele tem um uniforme, que é o PIN e o crachá, que a gente precisa estar dentro das reuniões. E a maneira como a gente está vestido, a maneira como a gente realmente está ali empacotado, né? Hoje quando eu tava subindo o elevador, a moça disse assim, pô, tá um calor, né? Eu falei, você imagina ela é todo empacotado, né? Então, isso muda o jogo, porque você olha de uma maneira diferente, você vai escutar a pessoa de uma maneira diferente. Eu adorei isso que você falou, quando você tá bem vestido, a pessoa quer saber o que você tem para dizer, né? Gostei muito. Não, e o lance do bem vestido, as pessoas confundem às vezes, você tem que estar com uma roupa cara. Não tem nada a ver com caro, tem a ver que você está adequado, na sintonia. À situação, aonde você tá. Até porque se você chegar de terno na praia, você vai parecer maluco, né? E aproveitando e falando de adaptação de linguagem, que é isso, né? Adaptar a sua linguagem, sua vestimenta ao local. O que você aprendeu sobre diferentes perfis comportamentais, em termos de pessoas, liderança? Porque no BNI tem muito isso, né? Onde há pessoas, há desafios, há diferentes perfis. Sim. E vocês lidam com conflitos diariamente. Sim. Como que foi isso para você? Então, eu não sou um especialista. A Adriana é especialista em perfil comportamental. A Adriana é especialista. Eu tenho feeling. Eu sou muito eu acho instintivo. Instintivo e sei me relacionar com pessoas. Tenho facilidade para lidar com pessoas, independente da. É instinto. Eu sei aonde é que. Conhecendo Intuição. A pessoa, eu sei onde é que aperta, onde é que não aperta. Eu conheço. Acho que 32 anos lidando com gente, né? Trazem isso pra gente. Então, como meu pai dizia que era hora de esquina. Hora de esquina. E já a Adriana, ela realmente estudou sobre DISC, sobre perfis comportamentais, e isso é fundamental para liderança, para relacionamento, porque você, e ainda assim estudando, né, como o Bruno falou, tal como a música, né, quando você sabe aonde você está pisando e tem o conhecimento técnico ali daqueles perfis, fica mais fácil ainda, né, você se relacionar. Eu lembro de uma dificuldade que a Adriana, mas isso eu vou deixar para ela contar quando ela vier, né? Mas ela estudou sobre um perfil de uma determinada diretora para poder se relacionar melhor, mas eu deixo ela contar essa história, que senão eu vou. Eu me lembro dessa história. Vou convidar a Adriana, já está convidada, tá? A agenda dela também é concorrida. E você tem isso naturalmente, gente. O Bruno, e aqui falando, né, para quem está em casa, tem essa facilidade, ele é uma pessoa carismática, conectiva, ele tem talento. Talento é alguma coisa que você desenvolve, principalmente na sua primeira infância, que você exerce com facilidade, repetição e prazer. É isso, seus talentos estão ligados a Sim. isso, né? Aí, a partir dali, você desenvolve um ponto forte. Um ponto forte é uma atividade que você exerce com maestria em prol de alguém, de alguma coisa. Então, por exemplo, ministrar treinamentos no BNI
é um ponto forte. Para ser um ponto forte, uma atividade que você consegue exercer com excelência, você precisa de 3 aspectos envolvidos: talento, horas de prática e conhecimento. Uma pessoa sem talento, ela pode ser excelente em alguma coisa? Ela pode desenvolver a comunicação. Por exemplo, uma pessoa que não tem um talento voltado para a comunicação, carisma, Aham. comunicativo, tem lá vários talentos, são mais de 30 talentos. Ela pode ser um palestrante profissional? Ela pode, mas ela estará indo muito contra a natureza dela. tem que É remar questão do muito. perfil, né? É questão Agora, do ela perfil. pode desenvolver habilidade? Pode. Uhum. Né? Agora, você não. Se você atuar como palestrante, vão te pagar. Tem aí gente de mercado de palestra, tá Aham. incrível. Assim, tem gente que paga 100 mil reais uma hora, né? É. Pô, se você falar assim, Bruno, vou te pagar 100 mil reais para você palestrar uma hora, você fala assim, o quê? Tô indo Eu ontem. adoro. Vambora, Vai Eu lá. adoro, eu posso viver disso. Largo o restaurante, eu vivo disso. Quase pago pra isso, né? Pois é. Já Então, pagaria, pra falar. é isso. pagaria o pra que falar você faria, tranquilamente. né, de graça, É. você tá ligado ao seu talento. Sim. Né? Então, mas outras pessoas podem desenvolver. E isso com técnica e com prática e com conhecimento. Sim, sem dúvida. Não É um esforço maior, né? É um esforço, é como no BNI. Eu sou tímido, eu sou introvertido, eu sou muito técnico. Como que eu vou fazer conexões num grupo de networking? É o que a gente mais tem no BNI. Com certeza, Uhum. com certeza. Mas você sabe que uma das características, né, que o networker de alta qualidade ele tem, não é a simpatia, não é a comunicação, é o ouvido, né? É ouvir, é estar realmente a escuta ativa, né? Isso é o que mais atrai as pessoas no network. Se você for perguntar o que você considera para as pessoas do mercado um bom networker, pesquisas feitas, a maioria das pessoas diziam assim: vai ser a simpatia, vai ser o cara ser extrovertido, vai ser. Não é. É a pessoa que sabe ouvir, que está presente. Então, mesmo sendo introvertido, o Ivan Misner, por exemplo, é o que eles chamam de extrovertido situacional. Mas ele é um introvertido, não é uma pessoa introvertida. E é o papa do networking moderno. Porque é o fundador do BNI. De fato, é a sutileza da escutativa também. Né, e da vontade também de você ter o interesse na outra pessoa. E Sim. hoje você diria assim, por que você acha que as pessoas têm uma dificuldade em conseguir ouvir as outras verdadeiramente? Elas estão pensando muito no objetivo daquela comunicação? Elas realmente não têm paciência? Pela tua experiência, acha que é por quê? Pergunta filosófica essa, Bruno. Eu acho que o barulho do mundo está muito grande, né? As pessoas estão muito conectadas o tempo inteiro. A gente está muito conectado e muito desconectado. Muito conectado e muito desconectado. As pessoas estão o tempo inteiro. Eu vejo no meu restaurante, às vezes, famílias inteiras, as pessoas sentam para almoçar e tá cada um no seu aparelhinho ali, ó. Ou seja, isso faz com que as pessoas parem. Eu entendo dessa maneira, não sei se é esse o real motivo, mas eu acho que um dos grandes motivos é que as pessoas estão desaprendendo a estar presentes ali, em tempo real, com uma pessoa, porque ele mas tá no telefone, ele tá ligado em outra coisa, ele tá olhando para a vida dos outros, ele tá assistindo. Enfim, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais as pessoas estão menos ativas na escuta. Não, é essa frase que eu queria, ó, as pessoas estão desaprendendo a estar presentes. É isso, é uma dificuldade imensa de conseguir fazer isso. E eu gostei que ele falou, estão conectadas e desconectadas ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo. Isso aí. Conectadas. É um paradoxo, É um paradoxo. É um paradoxo moderno da digitalização das relações humanas. Isso é grave. E elas estão também cada vez mais egocêntricas, mais egoístas. Cada vez mais. E menos pacientes. Eu vejo minha filha, eu tenho uma filha de 33 anos, falante. Você conhece bem. Eu também Opa, tenho com uma, certeza. porque não basta ser pai, tem que corujar. A minha tem 19. Falante igual você? Menos um pouquinho falante, mas é comunicativa. Aquariana. Aquariana dá certo com o leão. E aí minha filha, impressionante como ela já nasceu com a tecnologia. Eu não nasci. Eu fui aprender, sei lá, com que idade que eu tinha, não vou revelar a minha idade aqui. Tinha que fazer Eu curso sei que de eu fui- informática, né? Antigamente. curso de informática, os computadores na escola começaram a aparecer. E aí a minha filha, ela já pega o celular, impressionante. E ela, Já um dedinho, rola, vai, rola. É rios, não sei o natural. quê.
aqueles mais rápidos, ela se atrai pelos mais rápidos. Eu falei assim, não, você vai, olha esse vídeo até o final, espera acabar para ir para o próximo. Eu quero esse rápido, mãe, quero esse rápido. Eu falei, não, pelo amor de Deus, olha a ansiedade, fica aqui, preste atenção no que eu estou te falando. Deixa eu acabar de falar para você falar. Impressionante como ela já está criando Olha esse só, hábito. será que a digitalização vai atrapalhar a criação de networking no médio e longo prazo? Vai, de Né? comunicação Como é que vai também. ser isso, né? Ou seja, Olha, eu acho que a digitalização, acho que a questão da inteligência artificial, digitalização, eu acho que tudo isso, se a gente não tomar muito cuidado, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo com um cara que eu acompanho muito, chama-se Greg Braden, e ele estava falando sobre não é porque a gente tem a tecnologia que a gente precisa usar integralmente o tempo todo. integralmente o tempo inteiro, porque é necessário alguns cuidados, né? E ele tem um livro agora do Noah, esqueci um pensador agora da atualidade, chama-se Homo Sapiens, e ele escreveu um outro livro agora, que eu não vou me lembrar o nome, mas ele fala que nos próximos 20 anos, 30 anos, a gente não vai ter mais humanos puros. O que são humanos puros? São humanos como nós, que não tem um chip implantado, que não tem uma... É muito louco se você for pensar nisso. E hoje você tem uma expressão que eles já estão utilizando que chama-se cérebro podre. Já ouviu falar nisso? Não, essa é Já? novidade para mim. Chama-se cérebro podre, que é... As pessoas estão perdendo a capacidade de concentração. Hoje você não consegue, você fala aí sobre vídeos, sobre a gente colocar conteúdo no ar, e o TikTok tá voando por quê? Porque são vídeos muito curtos. E as pessoas não querem mais, as pessoas querem enrolar aquilo ali. É muito difícil se você não prender a pessoa ali nos primeiros segundos, milésimos de segundos, o cara já rola aquilo para cima, e isso tá prejudicando o tempo de concentração, a habilidade de se concentrar e o QI, né? Pela primeira vez na história, a gente tem, se não me engano, é a Irlanda ou a Noruega, eu não me lembro qual é o país agora, que foi o primeiro país a implantar computador nas escolas, os computadores nas escolas, e Foi a está Finlândia, retirando. né? Foi a Finlândia. E estão retirando os computadores das escolas agora. Isso é muito emblemático. Não, Primeiro país a retirar os computadores das escolas. As pessoas voltarem a escrever, a prática da escrita, o desenvolvimento. É um músculo, né, cara? Quase. O cérebro é um músculo. Não, e eu recomendo todo mundo que tá assistindo a gente procurar essa matéria. Inclusive, é uma matéria bem densa, que você encontra no Google facilmente, sobre exatamente isso. Como que essa pesquisa da Finlândia, não tô enganado, é a Finlândia mesmo. Ela é o primeiro país de país fato. nórdico ali. É o primeiro país de fato a digitalizar tudo, cada criança ter o próprio computador, e o primeiro a retirar e dizer que realmente nesse intervalo de tempo o desenvolvimento intelectual ele caiu comparado a outras épocas. A geração anterior, né? Normalmente o QI vem sempre subindo, e pela primeira vez na história o QI das crianças estavam abaixo do QI dos pais. Muito isso louco. é grave. Muito grave. Nós que somos adultos e fomos criados numa era analógica, quando vamos escrever um texto hoje, à mão, temos mais dificuldade, porque estamos acostumados a escrever no computador, no celular. Eu percebi minha caligrafia piorou ao longo dos anos, dos últimos anos. A minha, se piorar, acho que não tem como piorar a minha caligrafia. Não tem como ficar pior, né? Pois é, porque é a falta de hábito de escrever. Exato. E isso acontece com os textos que estão sendo criados pelo ChatGPT. Eu vi um vídeo de um professor francês revoltado, falando: eu não quero mais ChatGPT. E aí, algumas pessoas estão falando que as provas orais irão voltar. Com certeza. Porque hoje em dia a dificuldade não é o acesso. A gente tem debatido muito sobre isso no clube, em vários lugares. Hoje a dificuldade não é o acesso à informação como era na nossa época. Ir pra biblioteca, pegar lá a enciclopédia. Hoje a dificuldade é o oposto. É o oposto. Ou seja, você estudou isso aqui, estudei, tá bom, então fala pra mim como é que é. Me ajuda a resolver essa situação aqui baseado no que você supostamente aprendeu. Não consegue. Isso. E Bruno, agora falando de um assunto mais delicado, e de relacionamento, a gente está falando, afinal de contas, de relacionamento, de comunicação, você trabalha junto com a sua esposa, a Adriana. Sim.
E aí eu até brinquei que os dois têm um perfil, né, ativo, Caliente. executor, Caliente. caliente. Como que é isso? Quais são os desafios? Vocês têm acordos? Como que é trabalhar e empreender com quem você ama ao mesmo É, tempo? Gente, eu fico pensando, não é fácil. Não é fácil. ensina pra gente. Se eu soubesse, tava tudo um mar Você de ia dar rosa. Eu já curso tinha sobre dado um Mas, curso sobre isso. exatamente. Mas eu acho que... Não, a gente aprendeu muito ao longo desses últimos 15 anos aí, 16 anos, porque são necessários acordos, é necessário atenção. Atenção, porque quando você trabalha junto e gosta do que faz, a gente agora, além do Rio, a gente pegou, né, eu como distrital, peguei a expansão aí para outras cidades do Rio, Niterói, Macaé, a gente já está em Nova Iguaçu, já está em Niterói, vamos lançar a primeira equipe em Macaé agora no dia 3 de dezembro, com o Jorge Souza, que vai ser o diretor executivo lá. Então, quer dizer, é muita coisa acontecendo, é gostoso, porque a gente ama o que a gente faz. Então, a tendência, como a gente está trabalhando junto, é que os assuntos venham a convergir sempre para trabalho. E se você não tiver cuidado, a gente vira sócio e deixa de ser marido e mulher. Uhum. Então, a gente está sempre um ou outro no alerta ali do tipo, peraí, vamos jantar. Como é que foi seu dia? Vamos falar de um filme, vamos falar de uma Vamos marcar um série. encontro. Exato, É. porque se você não tomar cuidado, a coisa sai do rumo. Sai do rumo. Então é atenção. Eu acho que o caminho é estar atento. E você diria que essa junção, essa metamorfose do relacionamento para parceria de trabalho, isso foi algo natural? Foi um interesse comum que levou vocês a isso? Foi algo premeditado? Como é que foi isso? Não, nunca, a gente nunca teve nada premeditado, não. Eu lembro que eu tinha uma espécie de uma pessoa que me ensinou muito, né, na área, Um mentor. uma mentora, Uma né? mentora. E ela conhecia muito a Adriana e também se relacionava muito bem com a Adriana. E ela, antes da gente começar a trabalhar junto, ela dizia assim: vocês dois juntos são uma potência. Mabel Pastor é o nome dela. Mas nunca tivemos não foi uma coisa premeditada, a gente nunca planejou. Aconteceu. A Adriana tinha saído do mercado de petróleo e gás, trouxe o BNI, eu era do ramo de gastronomia, entrei no BNI como membro, né? Entrei no BNI como membro, e o BNI é apaixonante. O BNI é apaixonante, eu sou suspeito para falar, mas o BNI é apaixonante. E eu fui conhecendo, entendendo, aprendendo, e a coisa começou a tomar um tamanho maior e foi natural. Eu comecei a entrar ajudando e vamos. Estamos aí. É apaixonante mesmo. Eu tô há 9 anos É. e teve um momento. Ainda há momentos desafiadores na minha Sim. vida. E eu pensei em sair algumas vezes, né? Eu Tive lembro. filho dentro do BNI e BBNI. bebê. E vocês foram super acolhedores. E será que eu não consegui sair? Meu coração não permitiu. Eu sofri. Falei, não. E graças a Deus, o BNI traz muitas oportunidades. Quanto mais tempo você passa, mais oportunidades você tem. Sim. Não é no primeiro ano, no segundo, às vezes depois vem uma oportunidade única. Eu falei, né, que nós fizemos o nosso primeiro treinamento internacional Uhum. por uma empresa multinacional, pela Engie, e que foi uma referência de terceiro grau Aham, do BNI. BNI. Olha só. Então, assim, uma coisa leva a outra, conexão, relacionamento. É aquilo que a gente fala, o networking profissional, né, construir uma rede profissional é algo que vai se tornar uma fonte de negócios para sua vida. Mas é o que a Laila falou, leva tempo. Costumo dizer que o BNI ele não é uma corrida de sprint, não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. E quanto mais o tempo, a reputação, o nível das suas conexões, ela vai crescendo, as referências também vão aumentando de qualidade. E o potencial dos negócios vem crescendo junto com a sua reputação e com o seu nível de relacionamento, né? Perfeito.
E já que estamos falando de networking precisa de quê? Comunicação. Para se relacionar, para saber o perfil do outro, para você conseguir falar com mais clareza, conseguir passar o que você pensa, saber fazer perguntas interessantes, se interessar pelo outro, escutativo, isso tudo faz parte da oratória. E nós temos vários tipos de cursos que se adequam à necessidade de cada aluno, de cada empresa. Se você quiser saber mais, entra lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso site, clubedafala.com.br, e fale com um dos nossos consultores. Muito bem, agora chegou aquele momento. Que todo mundo estava esperando. Mitos e verdades. Mitos e verdades, Bruno. Mitos e verdades? É tipo um pinga-fogo? Isso. A gente vai falar uma frase aqui, você vai falar se é mito ou verdade. É, tá. Tá? Bruno vai começar falando a primeira frase, e aí você diz, pode falar em poucas palavras. O porquê? Isso é, o porquê, sua opinião. Seu primeiro impacto, a ideia é essa. É. Vamos lá. Ô, Brandão, ser lembrado é mais valioso do que ser o melhor? Profunda essa. Profunda essa. Eu acho que verdade. Eu acho que verdade. Eu lembro de uma entrevista que eu vi com um ator que faleceu até numa situação meio drástica, e disseram assim, como é que você quer ser lembrado? Né? E disse, eu quero ser lembrado como um cara muito gente boa, pai e corintiano. Então, assim, ser melhor em quê, né, cara? Então, eu acho que ser lembrado por coisas boas que a gente faz na vida, mesmo que a gente não seja o melhor, né? Eu acho que é mais importante do que ser melhor. Por isso que você tem sucesso nos treinamentos, porque as pessoas não vão lembrar do que você falou, e sim do que você as fez sentir. É isso aí. Muito bem. Quem trabalha com o que ama não precisa de disciplina. Mito. Mito. Isso aí eu aprendi com a minha mulher também. Disciplina é fundamental, né? Disciplina é fundamental porque sem hábito não tem sucesso. Se a gente não constrói hábitos, o sucesso, eu acho importante. Para mim é mito. Para mim é mito. Acredito que tenham pessoas que tenham sucesso aí sem disciplina, mas difícil. Deve ter uma vida muito confusa. Deve ser meio complicado. E outra, basta ser simpático que as conexões acontecem. Mito. Mito total. A gente falou sobre isso aqui o tempo inteiro. É muito mais relacionado a se interessar e ouvir do que ser simpático. É a maior qualidade do networker e das conexões é essa. Inovação é só para quem tem dinheiro para arriscar. Mito. Gostei desse Mito. Não precisa? Mito porque inovar está relacionado à atitude positiva. Inovar está relacionado a gente focar na solução ao invés de focar no problema. O Ivan tem uma frase que eu adoro, que ele diz, se você é um cara que você olha para os problemas, você se torna um cara especialista em problema. Se você é um cara que você foca na solução, você vai ser um cara especialista em solução. E inovar está ligado a focar em soluções. Focar em soluções, e soluções nem sempre são caras. Né? Isso é modelagem mental. Você vai focar no quê? A decisão é sua. É. E quem é bom de verdade não precisa fazer network. Se for bom em tudo, que eu acredito que só Deus, eu acredito que seja verdade. Porque o networking está muito mais relacionado a você ter pessoas certas ao lado, que são boas em determinadas áreas, porque ninguém é bom em tudo. Então, o networking está relacionado a você ter as pessoas corretas para que as coisas aconteçam. Então, mito total. Ou seja, a gente vai sair hoje desse podcast sabendo o seguinte: se você não for Deus, você precisa de network. Exatamente. Muito bem, chegamos ao final do nosso podcast. Adorei. Adorei, Bruno, muito obrigada. Você é incrível, eu sempre te admirei muito. Muito obrigado. Você também é incrível e eu sempre te admirei muito também. Quero que você cresça, que o BNI cresça, você com a Adriana. Vocês levam prosperidade para as empresas de uma forma leve, com metodologia, com honestidade, com ética. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, Obrigado. de verdade. Vocês transformam vidas. Muito obrigado. Obrigada. Transformou a minha também diretamente. E vocês também transformam Não é? vidas, né? A verdade Temos é algo em comum. É isso aí. E, Bruno, como que faz se as pessoas se interessarem pelo BNI, também pelo seu restaurante? Fala das suas redes sociais, por favor. Vamos lá.
Minhas redes sociais, boa pergunta, eu sou um cara meio complicado com isso, mas é Bruno Brandão, se não me engano é Bruno Torino 1000, A gente vai deixar aqui. isso. E o restaurante é Caçoar, Cacua Recreio, tá? Maravilhoso. Fica lá no Tá. Recreio dos Bandeirantes. Vida espetacular, Isso ambiente aí. acolhedor. E BNI. É muito simples, você entra no site do BNI, você consegue acessar lá as reuniões que nós temos, os locais onde as reuniões acontecem, você vai entrar em contato, tem todo o passo a passo lá para você conseguir conectar e visitar uma reunião. O melhor caminho para se conhecer o BNI é visitando uma reunião, é vivendo a experiência BNI. Visita uma reunião e, se você entender que é algo benéfico para você, será muito bem-vindo, tendo o perfil adequado, sendo alinhado com os nossos valores, principalmente com o Givers Gain, que é estar disposto primeiro a contribuir para depois ganhar. Importante isso, porque nós fazemos um processo seletivo, né? Exatamente. Não é assim, qualquer um que chega lá. entra. Pois é, e Não se basta quiser... pagar. Pois é, se quiser, pode visitar a minha, o BNI Atitude, Rio de Janeiro, é o melhor grupo do mundo, tá? Dá licença que eu tenho que fazer minha propaganda. Obrigada, gente. Aproveita mais uma vez, segue a gente nas nossas redes sociais, aproveita para consumir nossos conteúdos maravilhosos do YouTube. A gente fala sobre comunicação, network, liderança, não somente o nosso podcast Então Fala, como toda semana tem conteúdo novo no YouTube. A gente entrega muito conteúdo Muito gratuito material. de qualidade no nosso blog. A gente faz isso justamente para ajudar todos a se comunicarem melhor. Obrigada, Bruno. Eu agradeço uma vez a oportunidade, sempre muito bom encontrar você, encontrar os convidados. E Brandão hoje ajudou muito Prazerzão, Bruno. nesse prazerzão. ponto network, que é super importante. Obrigada. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.